com alguém que está precisando de ajuda e eu acabo tendo que sair. Então, só para você saber, o pastor não abandonou o culto no meio, não. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Cláudio. Pedimos agora, Senhor, que ele seja poderosamente usado pelo Espírito Santo, na unção, com graça, e que tudo que ele faça, Senhor, possa ser segundo a tua vontade. Nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. A graça e paz do nosso Senhor Jesus. Quantos aqui estão animados para ouvir a palavra de Deus? Ih, senti muito fraco. Quantos estão aqui animados? Amém. Então fala para o teu irmão aí do lado, catuca ele, mas catuca devagarzinho. Olha, você hoje vai ouvir Deus falar. Fala mesmo com convicção. Deus vai falar com você hoje. Não é porque o homem está aqui, mas é a palavra de Deus que vai ser exposta essa noite. E glórias a Ele por isso, amém? Irmãos, vamos abrir aí no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. É um texto que eu acho que ninguém conhece. Ninguém conhece esse texto. Acho que quem tem mais de um mês de crente, ainda vou além, acho que nem é crente conhece esse texto. Mas como a palavra de Deus ela se renova, ela nunca se torna a mesma, porque há uma unção do Espírito Santo, eu creio que Deus vai falar poderosamente no coração de cada um de vocês nessa noite, conforme Ele tem falado. Então, Marcos 4, a partir do versículo 35, estamos aqui também no Data Show, acompanhem. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Repete comigo, dormindo sobre o travesseiro. Então, eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, como eu havia dito, Senhor, a palavra todos conhecem, mas eu creio na revelação do Espírito Santo que está por trás dessa palavra, e que de alguma maneira, de alguma forma, vai falar, meu Deus, a cada um de nós aqui presentes essa noite. Por isso, meu Deus, eu quero aqui declarar e profetizar que essa palavra semeada vai encontrar um terreno fértil, cuja semente vai germinar, vai crescer e vai frutificar, meu Deus, para a glória e honra do Teu nome. Que todo impedimento, que toda pedra, que todo espinho no meio desse terreno, meu Deus, em nome de Jesus, seja limpo agora e que a Tua palavra venha prevalecer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante a gente entender sempre o contexto daquilo que a gente prega. Isso aconteceu no finalzinho de um dia. Mas se a gente for olhar lá para o início do capítulo 4, a gente vai ver algo interessante. Jesus, desde cedo, ele está pregando para aqueles discípulos sobre fé. Se vocês acompanharem o início lá do capítulo, a gente não vai abrir, mas Jesus ele aplica a parábola do semeador.
O que é a parábola do semeador? Ele está pregando sobre fé para aqueles homens. Inclusive há um trecho dessa parábola que ele explica para eles dizendo o seguinte: olha, aquela semente que caiu num solo pedregoso é aquela semente que foi recebida pela pessoa, é aquela palavra que foi aceita, foi acolhida, essa pessoa ouviu essa palavra e se alegrou muitíssimo no seu coração. Só que essa palavra, ela não criou raízes, ela não se aprofundou nessa pessoa. E presta atenção no que Jesus fala. Por conta da angústia e por conta da perseguição, por causa dessa palavra, as pessoas se desanimam. Essa foi a parábola do semeador e me chamou muito a atenção vendo Jesus pregando essas coisas para aqueles homens. Logo depois, Jesus vai falar sobre a parábola da candeia. Ele vai dizer o seguinte: uma lâmpada, um candeeiro, uma luz, ela não pode ser colocada por debaixo de uma cama ou então por debaixo de uma mesa. Essa luz ela tem que estar no velador, num lugar acessível, onde todo mundo possa ver. O que Jesus estava falando para aqueles homens é que a fé deles precisava ser algo visível, tangível. A nossa fé necessita ser vista a todo momento. Se eu declaro Jesus na minha vida através das minhas palavras, eu tenho que professar isso também com as minhas atitudes. Eu posso ouvir um amém? Então eu não posso ficar escondendo, dizendo que eu sou de Jesus e estou escondendo essa luz, essa candeia, debaixo de uma mesa ou debaixo de uma cama. Logo em seguida, olha só, logo em seguida Jesus ele vai falar sobre a parábola da semente. A semente que foi lançada na terra, ele compara o reino de Deus a uma semente que foi lançada na terra. Aquela pessoa que lançou a semente logo vai dormir e de manhã cedo, quando ele acorda, ele vê uma árvore imensa. Do dia para a noite. E Jesus ele fala, a questão ali não é a semente, porque a semente ela é boa. Repita comigo, a palavra de Deus é boa. E o que fez aquela semente frutificar foi o terreno que aquela semente caiu. E o terreno aponta para o nosso coração. Repete comigo, o meu coração precisa estar acessível à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus, a semente, é semeada num coração acessível, receptível, num terreno fértil, você não precisa fazer força para dizer que é crente. Naturalmente, ou melhor, sobrenaturalmente, aquela fé ela vai aparecer na tua vida. As pessoas vão sentir, conforme foi pregado no domingo, o cheiro de Cristo em você, o perfume de Cristo em você, de uma maneira sobrenatural, porque a palavra foi acolhida e você está fazendo jus àquela palavra, você está correspondendo àquela palavra. Dada essa aula, Jesus ele deu uma aula para os seus discípulos. Vamos então para a prática. Sai Jesus, os discípulos, e ele fala para eles, olha, vamos agora atravessar para o outro lado do lago de Genezaré. O lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, na verdade ele não é um mar, ele é um grande lago. Para vocês terem uma ideia, são quase 170 quilômetros quadrados de extensão. Ele tem uma extensão realmente muito grande. E o inevitável aconteceu na vida daqueles homens. Eles saíram com as suas embarcações e algo inesperável aconteceu na vida deles. Eles se depararam com uma forte tempestade. E aí, a gente não precisa perder muito tempo com isso, a gente sabe, conhece o texto de cor. Eles ficaram com medo, ficaram ansiosos, foram lá acordar Jesus que estava dormindo no barco. E a resposta de Jesus, quando ele dá essa resposta, eu entendo todo o contexto. Meu Deus, por que vocês estão tão temerosos? Vocês não tendes fé? Jesus pregou para aqueles homens o dia inteiro. O dia inteiro. Falando por parábolas, porque ele só pregava por parábolas.
E a parábola é uma figura de linguagem para que aquelas pessoas pudessem entender, compreender melhor a profundidade daquilo que Jesus estava falando. Então era inevitável. Gente, preste atenção numa coisa que eu vou dizer. O pastor Carlos estava aqui iniciando o culto, ele já estava dando uma introdução do que eu ia pregar. Não existe possibilidade alguma da gente saber que se tem fé ou não, se não for por intermédio das provas. Não há a menor possibilidade de eu saber se aquela semente realmente ela vai produzir o efeito esperado na minha vida, se eu não me deparar com uma fogueira, se eu não me deparar com uma tempestade, se eu não estiver dentro de uma cova de leões. É nessa hora que o cheiro de Cristo tem que exalar. É nessa hora que essa semente ela tem que mostrar que produziu o fruto esperado, o fruto necessário. Isso aqui é tremendo. Porque Jesus, tranquilamente, ele dormiu lá atrás da embarcação, na popa. Tranquilo. Achando que a reação daqueles homens diante daquela tempestade ia ser a melhor possível. Quantos aqui creem que Jesus sabia que ia cair aquela chuva? Eu acredito que Jesus sabia, sim. Irmãos, não entre nesse jogo de Satanás, porque tudo aquilo que é semeado, tudo aquilo que está sendo plantado no coração de vocês essa noite, ao sair daquela porta, isso vai ser colocado à prova na sua vida. E não há como a gente dizer para Deus, Senhor, eu não sabia disso. Sabia sim, porque você ouviu. Você acolheu a palavra. E essa palavra precisa produzir esse fruto. Essa palavra ela precisa entrar na nossa vida. Essa palavra ela precisa germinar. Senão ela se torna infrutífera. E eu percebo que existe um duplo efeito nessa tempestade. A tempestade, ela simboliza as provações, as situações difíceis que a gente vive. A tempestade, ela mostra, em primeiro lugar, as nossas debilidades. Certa feita eu preguei aqui na igreja, não sei se vocês se lembram, sobre aquele paralítico de Cafarnaum. É um contexto muito parecido. O paralítico de Cafarnaum, ele encontra uma multidão, ele está indo de encontro a Jesus, ele encontra aquela multidão, e vocês conhecem também a história. Eles, junto com aqueles 4 amigos, sobem ao eirado do telhado da casa onde Jesus estava, para que ele fosse descido direto aonde o mestre estava, no meio da casa. Ou seja, aqueles homens, eles não ficaram tolhidos a respeito daquela multidão. Mesmo aquele homem inválido, incapaz, ele venceu a sua debilidade, ele venceu a sua fraqueza. Ele não se prostrou diante daquela dificuldade e subiu o telhado. E muitos nessas horas, essas tempestades, essas dificuldades, vão descobrir das nossas vidas alguns defeitos, algumas debilidades, algumas invalidez. Acompanha isso comigo. Nós só somos provados naquilo que somos fracos ainda. Jesus pregou para aqueles homens. Jesus estava preparando o terreno para aquilo que havia de vir. E Jesus esperava uma reação diferente daquela que eles tiveram. Esse é o primeiro efeito. O segundo efeito da tempestade é justamente esse. A gente sempre vai ter uma reação diante da dificuldade. Aí eu pergunto para você, qual é a tua reação diante das dificuldades da vida? Quantos aqui têm promessa de Deus? Eu tenho. Mas a gente sabe que existe um caminho árduo da efetivação da promessa, do reconhecimento da promessa, até a consumação da promessa. E nesse caminho, a gente vai ter que provar a nossa fé.
A gente recebe muitas das vezes uma palavra no nosso coração com alegria, com espontaneidade, pula, chora, né? A gente vai ver muito isso no meio pentecostal, no nosso meio. Mas eu posso dizer para vocês, meus irmãos, que nem 50% daquelas pessoas, e muito mais do que isso, realmente vão sair daquele culto abençoado, daquele culto avivado, para poder colocar aquela palavra em prática. Pelo simples fato de que aquela palavra, ela atingiu apenas a emoção da pessoa. E fé não tem nada a ver com emoção. Muito pelo contrário. O pior termômetro que a gente pode avaliar a nossa vida espiritual é pelos nossos sentimentos. Fé é convicção no espírito. É a certeza. É o firme fundamento das coisas que esperamos e das coisas que ainda estão por vir. Você sabe o que significa firme fundamento? Firme fundamento, no grego, é repustasis. É como se fosse uma base. Eu coloco o meu copo nessa base, vamos dizer, nessa mesa, com a certeza de que esse copo ele não vai varar, ele vai firmar aonde eu colocar ele. E vai ficar aí, pelo amor de Deus, não caia. A fé é a mesma coisa. Eu apoio tudo aquilo que é meu, o meu coração, a minha convicção, a minha certeza, na palavra de Deus. Por que você crê que isso vai acontecer na tua vida? Porque Deus falou. E a palavra de Deus, Ele mesmo fala, não volta vazia. Então, eu tenho a certeza, eu tenho um firme fundamento, eu tenho um repustase de colocar todo o meu ser, toda a minha convicção, todo o meu espírito em cima, sobre essa palavra, crendo que ela vai se confirmar na minha vida. Quando é algo feito apenas de emoção, isso evapora. É aquela palavra que não criou raiz. Ela chegou na tua alma, mas não chegou ao teu espírito. E a palavra, para produzir efeito na sua vida, ela tem que chegar lá no âmago do teu ser, aonde Deus fala contigo. Onde é que Deus fala conosco mesmos? Na onde? Deus fala na alma? Deus fala na carne? Deus fala no espírito. Não, eu recebi essa palavra. Pode vir a tempestade que for, pode vir a tempestade, o que for, o que vier. Eu não me desapego dela. Eu não deixo de acreditar nela, porque eu apoiei todo o meu ser, toda a minha crença na palavra de Deus. E a reação daqueles homens foi completamente adversa, diferente daquilo que Jesus estava esperando daqueles homens. Se vocês acompanharem comigo, a primeira reação deles foi ansiedade. Estou falando com algum ansioso aqui hoje? Quantos aqui são ansiosos? Confessa teus pecados, irmãos, para serem perdoados. Entenda uma coisa. Ter ansiedade é diferente de ser ansioso. Você recebe uma notícia ruim. Pô, você falar para mim que não vai ficar ansioso na hora, não vai ficar preocupado aí, né? Só Cristo. Você chegou a um nível de perfeição, irmão, que olha, eu estou precisando andar com você. Mas a ansiedade, eu gostei muito do que o pastor Caio Fábio, foi até algo que alguém compartilhou, acho que foi o Marcelo. A ansiedade emburrece a gente. Adorei isso. Aliás, ele deu uma explicação a respeito de ansiedade que eu fiquei assim. A ansiedade cega a gente. A ansiedade ensurdece a gente. A ansiedade gera medo no nosso coração. A ansiedade é a pior coisa que pode ter, cara. Sabe por quê? A ansiedade, escreve isso daí porque isso vem da parte de Deus. A ansiedade, ela se alimenta justamente do problema que você está focado.
Quanto mais eu me alimento do problema, quando eu foco meus olhos, eu acordei de manhã cedo, estou com aquele problema na cabeça, eu não consigo esquecer aquilo, eu não consigo me desvencilhar daquilo, você está se alimentando, é o teu café da manhã. Estou falando com alguém aqui que acorda com esse tipo de pensamento, já acorda, dorme ansioso com alguma coisa, e acorda ansioso pelo que ainda não sabe nem se vai acontecer. Você está tomando o teu café da manhã ali, cara. Você está se alimentando da tua ansiedade. E tudo aquilo que você alimenta, cresce dentro de você. A contraponto disso, a contrassenso disso, quando eu alimento a minha fé da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, o que vai crescer na minha vida? A fé. Então fala para o teu irmão aí do lado, olha, ao invés de alimentar a ansiedade, alimenta a tua fé. A ansiedade não faz você enxergar as possibilidades que estão à tua volta. Você fica tão focado naquela situação, como eles ficaram ali focados na tempestade, eles devem ter ficado, cara, louco quando viram aquela água entrar no barco. E a palavra de Deus fala que aquilo que eu temo é o que me sobrevém. Fala em tempestade para um pescador. Fala para qualquer pessoa que conhece o mar, que pilota um navio, uma embarcação, qual é a pior coisa que pode acontecer na vida daquele cara? É uma tempestade acontecer no meio do nada. Porque ele sabe que o barco dele, dependendo do tamanho que for, ele pode ir a pique. E geralmente, quando a gente teme algo, é aquilo que nos sobrevém. Não sou eu que falo isso. É a palavra de Deus. Então a ansiedade, ela chama à existência essas coisas ruins na minha vida. Ah, meu Deus, eu não vou ter o dinheiro para pagar aquela conta no mês que vem. Pô, o cara está aqui no dia 5. Ele já está pensando na conta que vai pagar no dia 30. Tem alguém aqui assim? Sabe? Eu costumo falar muito sobre isso, mas não é nada particular, não. É porque eu vejo uma certa carência das pessoas, uma carência afetiva tão grande, gente. E tem gente que fica tão ansioso para namorar, para noivar, para casar. Aí fica ansioso se vai descobrir o príncipe encantado da vida dele ou dela. Estou falando com alguém aqui? E o coração treme. Ah, meu Deus, eu já passei dos 30 anos, eu vou ficar para titia. Minha irmã, meu irmão, ou para o titio, né? Meu irmão, descansa no Senhor. Não fica ansioso pelo que ainda não aconteceu. Jesus, ele vai falar isso, não andeis ansiosos por nada, nem pelo que comer, nem pelo que vestir, nem com quem você vai casar. Buscai em primeiro lugar a justiça e o reino de Deus, e todas essas coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Sede fiel ao Senhor, Ele vai ser fiel com você também, Ele vai honrar a tua fé no momento certo, no tempo certo. Ele vai colocar um varão ou uma varoa de Deus na tua vida. Ele vai pagar, Ele vai te dar a provisão no tempo certo para pagar aquela conta, aquela pendência que você está lá no banco. Porque a gente estava cantando aqui no início, Ele é o nosso Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. Tem gente ansioso aí, meus irmãos, por conta dessa epidemia de dengue, de zika, de chikungunya. Tem uns vizinhos lá perto de casa, olha que interessante isso. Venha comprovar isso que eu estou falando. Tem uns vizinhos lá perto de casa, que eles estavam tão paranoicos com relação a isso, que subiram o telhado, botaram remédio,
botaram remédio tudo quanto era ralo. Olha, era uma paranoia em cima dessa questão. Sabe o que aconteceu? Toda a família ficou com zika e com dengue. Gente, eu vou ter que confessar, eu também fiquei com um certo receio com relação a isso, não vou negar para vocês. Mas eu entendo o seguinte, a palavra de Deus fala que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não estiver edificando a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Gente, é Ele o guarda de Israel, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos protege. Não quer dizer que a gente não vai vigiar, não quer dizer que a gente não vai fazer a nossa parte. Nós vamos fazer a nossa parte, sim. Mas a gente também não vai enlouquecer, não vai cair nessa rede paranoica de ansiedade e nos deixar levar por essas situações. Eu vou declarar todos os dias, por fé, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Isso a gente vai ver mais para frente, que isso não pode ser uma declaração vazia. Fala para o teu irmão, deixa de ser ansioso, cara. Cara, é por minha conta. Outra coisa que eu percebo aqui, eu vou até pedir para os irmãos abrirem logo. Abre aí, na Epístola de Tiago. Uma outra situação que eu verifiquei aqui, a respeito desses discípulos de Jesus, que ouviram a palavra, que receberam a palavra, mas não aplicaram ela. Sabe o que é? Dúvida. Eles ficaram duvidosos, porque na hora de ter uma reação compatível àquela palavra que eles receberam, a primeira coisa que eles fizeram foi ir atrás de Jesus, foi reclamar com Jesus. Olha só, dentro desse contexto aqui, Tiago está falando para quem pede sabedoria, mas eu não quero me pegar a isso. Eu quero me apegar àquilo que Deus pensa a respeito da pessoa que duvida constantemente de algo. Olha só, eu vou ler a partir do versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Está falando aqui a respeito de você pedir sabedoria. Mas eu quero que vocês atentem agora, porque o apóstolo Tiago vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo. Olha só. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Segura essa. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Gente, quando eu li isso, me encheu do temor do Senhor. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Sabe o que é um homem de ânimo dobre? Gente, todo mundo tem vive o bom e vive o mau dia. É aquilo que eu estava falando. A gente não pode se guiar pelos nossos sentimentos. Tem dia, cara, que a gente está animado, que a gente está fazendo festa, celebrando sem motivação alguma. Mas tem dia que a gente já levanta da cama com vontade de pisar no rabo do cachorro, de brigar com a mulher. Será que só eu sinto isso aqui? Vontade de não ver ninguém, de se fechar dentro de casa, A gente não sabe muitas das vezes explicar o que acontece. Só que a gente não pode ser guiado por sentimento. Não é porque eu estou num dia ruim que eu vou tomar uma decisão pautada no meu sentimento. A pior coisa que eu posso fazer para a minha vida é tomar uma decisão pautada num sentimento. Ah, as coisas não deram certo nesse dia para mim hoje. Olha, não é a vontade de Deus para a minha vida. Quem disse que não é a vontade de Deus para a sua vida? É você que está num dia péssimo. E aí você coloca em dúvida algo que Deus já falou no seu coração e abre mão daquilo. Joga fora. Deus está falando aqui, não sou eu, gente. Essa pessoa que vive em dúvida com tudo, constantemente, essa pessoa não vai conseguir nada na vida. Interessante que eu fiquei pensando que Jesus, quando acordou, ele poderia dizer o seguinte: olha só, tempestade, chuva, água entrando do barco, vamos voltar.
Ou então, ele olharia lá para o outro lado, olha, aquele lado lá parece que o céu está mais limpo. Vamos pegar aqui a esquerda e vamos para outra cidadela para fugir dessa tempestade. Jesus fez isso. Ele simplesmente repreendeu os ventos, repreendeu a chuva forte e continuou a seguir o caminho em que eles estavam. Você precisa seguir o caminho que Deus te colocou. O barco da tua vida é guiado por Ele. Esse barco aqui representa a minha e a sua vida. E pode ter certeza de uma coisa, você não está sozinho nesse barco. Se você é pai, se você é marido, está a tua mulher junto contigo, está os seus filhos junto contigo. Se você é líder de ministério, você pode ter certeza, tem pessoas que dependem da tua liderança. E a dúvida não pode ser constante na sua vida, na minha vida. Eu tenho que me posicionar em fé. Olha que tremendo isso. Abraão, o pai da fé. O maior exemplo de fé na Bíblia. Abraão passou por esse tempo de dúvida. Deus falou para ele, Abraão, de ti farei uma grande nação. E esse filho vai nascer das tuas entranhas. Ele vai vir de você e de Sara. Passou alguns anos. Aí Sara chega para Abraão e fala o seguinte, meu filho, olha para mim. Já estou toda mochibenta, toda acabada, infértil. Você também está assim, não está dando para muita coisa, né? Você ainda é mais velho do que eu, 10 anos. O tempo está passando e a promessa não está se cumprindo. Mas é o seguinte, estou aqui com a minha serva, Agar, egípcia, novinha, moreninha. Eu acho o seguinte, Deus vai nos honrar através dela. O que você acha que Abraão ia dizer? É de Deus. É de Deus. Vou cair dentro, e caiu mesmo. E aí o que aconteceu? Ismael nasceu. Só que Ismael era o filho da promessa? Não era. O filho da promessa era Isaque. E Isaque nasceu da relação entre Abraão e Sara. Não foi entre Abraão e qualquer outra pessoa. Deus disse que ia nascer de Sara e de Abraão. Só que em algum momento na vida deles, eles desviaram o barco. A tempestade foi forte demais. E eles começaram a olhar para as circunstâncias, a olhar para a velhice, a olhar para uma série de situações, o tempo passando. E eles se desviaram. Mas Deus é tão misericordioso que fez eles voltarem para o caminho de novo. Mas eu tenho no meu coração, isso não está na Bíblia explicitamente não, eu creio que não. Se estiver, que alguém me corrija. Que aquela atitude de Abraão e de Sara prorrogou, protelou, empurrou para frente a consumação da promessa. Abraão teve que esperar 26 anos para se cumprir a promessa na vida dele. Mas eu creio no meu espírito, no meu coração, se ele seguisse a risca ali, a direção de Deus, aquilo ia acontecer em menos tempo para ele. Não protele as coisas de Deus na tua vida. Ele só vai conceder essa promessa na tua mão, ele só vai colocar isso na tua mão quando ele vê que você está pronto e preparado para receber. Foi o que o pastor Carlos falou aqui no início. Tem coisas que a gente não recebe de Deus porque ele sabe que a gente vai jogar fora. Ele sabe que a gente vai desperdiçar aquela chance. Ele sabe que a gente vai jogar isso no lixo. Porque a gente ainda não tem a maturidade espiritual para receber. Mas quando eu reajo em fé, quer ver um exemplo ao contrário agora? Paulo
Paulo, ele tinha um destino. Ele ia chegar a Roma. Só que vocês conhecem a história, está lá em Atos capítulo 27. Paulo, ele sofre um naufrágio, estava num navio também. Olha só, estava num navio, sofre um naufrágio. Ele pega pela frente um temporal, um vento chamado Euraraquilão, que faz ele perder completamente o rumo. Ele, a tripulação e as outras pessoas que estavam no navio. O navio quase afunda. Quase afunda. Naquilo, eles tiveram que aportar numa cidadezinha pequena, numa ilhazinha pequena que fica ao sul da África, que se chama Malta. Ficaram ali 3 meses naquele lugar. Muitas pessoas, inclusive, foram alcançadas por Cristo. Muitas pessoas foram evangelizadas. Muitas pessoas foram curadas. Porque era propósito de Deus fazer tudo aquilo. E Paulo sempre dizendo e permanecendo: eu vou permanecer nesse caminho, eu não vou desistir disso, o meu destino é Roma, eu vou chegar naquele lugar independente do tempo, independente se eu vou sofrer naufrágio ou não, independente se eu tiver que ficar em algum lugar, mas eu vou chegar em Roma. E chegou. Uma viagem que de repente poderia durar semanas, durou meses, mas chegou. Ele não desistiu. A gente precisa perseverar naquelas coisas que Deus dá na nossa mão, gente. Por que não acontece? Pastor, por que isso não acontece na minha vida? Dúvida. Você e eu somos inconstantes. Você e eu colocamos, e isso é pecado, sabia? Você colocar em descrença algo que Deus falou que vai fazer na tua vida. E você simplesmente abandona o barco? Ou muda a direção daquele barco? Eles foram ansiosos. Eles murmuraram. Além de ser ansiosos e duvidosos no seu coração, eles murmuraram contra Deus. Olha só que interessante. Mestre, o senhor não se importa com o que está acontecendo com a gente? O senhor está aí, ó, dormindo. Senhor, o senhor não está vendo o que está acontecendo comigo, não? Olha o meu sofrimento, Senhor. Olha quanto tempo eu estou esperando essa situação acontecer na minha vida e não acontece. E Senhor, e Senhor, e Senhor. Aí Jesus vai dizer: para de me chamar de Senhor e Senhor e faz aquilo que eu te mando. Para de me chamar Senhor e Senhor e obedece a minha palavra. Murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. Você sabe por que o povo de Israel demorou 40 anos para tomar posse da terra prometida? Aí, uma prova de que a nossa reação pode protelar a promessa de Deus. Por causa de murmuração. Foi por causa de rebeldia. Ah, pastor, mas isso está lá no Antigo Testamento. É velha aliança. Ok. Mas a palavra também diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e eternamente. A teologia cristã vai dizer que Deus é imutável em tudo aquilo que Ele faz, em tudo aquilo que Ele pensa, em tudo aquilo que Ele age. Pode ser que você não esteja debaixo da lei, você não vai receber a maldição da lei, você não vai morrer por causa disso, você não vai ser apedrejado por causa disso, mas você e eu, lógico que a gente vai sofrer as consequências dessa situação. Você acha que a nossa falta de fé não vai ter consequências? Você sabe o que Jesus queria que acontecesse naquele momento, irmãos? Você sabe qual era a reação que Jesus queria naquele momento daqueles homens? O couro estava comendo, chuva caindo do céu, água entrando no barco, eles procurando Jesus. Outra coisa, no meio da prova,
Jesus não fala nada. Vou repetir. No meio da tua aprovação, ele não vai falar nada. Já viu o professor em sala de aula falar alguma coisa enquanto o aluno está fazendo prova? O que o professor fala? Ó, silêncio. E não me perguntem nada, façam a prova. Ele quer ver a minha e a sua reação. Uma vez eu tinha 6 anos de idade, eu não esqueço disso. Aí eu estou em casa brincando, né? Na sala. E aí, de repente, tem falta da minha mãe. Eu comecei a procurar, mãe, cadê você, mãe? Aí fui pro banheiro, fui pro quarto dela, fui uma porção de lugar, e cadê minha mãe? Meu Deus do céu, eu já estava começando a entrar em desespero. Mãe, cadê você? Mãe, cadê você? O que ia acontecer? 6 anos de idade ainda, ia chorar, espernear, bater perna. Aí você sabe de onde é que ela saiu? De trás da cortina da sala, ela estava na minha frente, eu não vi, rapaz. Aí ela chega para mim e fala, eu estou aqui vendo se você está fazendo alguma coisa errada. Prova. Deus não fala no meio da prova. Deus quer que você haja no meio da prova. E a tua ação, a ação daqueles homens que Deus queria ver, enquanto eles encontraram Jesus dormindo, você sabe qual era? Pedro, João, me vê aquele travesseirinho aí. Vou deitar aqui do ladinho de Jesus. Vou ficar aqui do ladinho dele. Isso aí, me dá o travesseiro. Vou aqui dormir, tirar o sono dos justos e roncar. É essa reação que Jesus espera de mim e de você no momento da adversidade. Que a gente não fique perguntando cadê ele, cadê o Senhor, faz isso, faz aquilo. Se Jesus está descansando, se Jesus está dormindo, por que eu não vou descansar com ele? Eu vou tirar o sono dos justos, irmão. E sabe o que vai acontecer? A tempestade vai parar. Não é simplesmente pelo fato de eu falar, repreendendo a tempestade, determinando. Eu acredito na palavra de fé. Eu não deixo de acreditar na palavra de fé, mas essa palavra de fé ela não pode ser vazia. Antes de você declarar, você tem que crer aqui dentro do coração. Antes de Jesus ter declarado para a tempestade parar, o que ele estava fazendo? O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Então a sua palavra ela só vai ter peso em função da sua atitude. Se eu sou um bolo, eu vou exalar cheiro de bolo. Se eu sou uma pizza, eu vou exalar o cheiro da pizza. Mas se eu sou esgoto, eu vou exalar cheiro de flor? Não, eu vou exalar cheiro podre mesmo. Então, aquilo que eu reflito é aquilo que eu sou. Não adianta eu ficar igual um papagaio. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Se dentro do meu coração tem dúvida, tem ansiedade, tem uma série de coisas que me fazem ser descrentes no meio da tempestade, no meio da provação. Então, irmãos, para terminar, descansa no Senhor. Dorme com Ele. Jesus ele estava deitado com a cabeça dele no travesseiro. Sabe aonde a gente tem que repousar a nossa cabeça? A palavra dele. É aqui que a gente tem que descansar. Quando está tudo difícil, quando o tempo está nebuloso, quando as coisas estão atravancadas, você já fez tudo para mudar a situação. Eu creio que eu estou falando para algumas pessoas aqui hoje.
Tentei uma vez, pastor, tentei 2, tentei 3, não consegui resolver. Então, meu irmão, deixa Deus agir. Aleluia. Não fica ansioso não, porque essa ansiedade vai te levar a fazer coisas que você vai se arrepender depois. Essa ansiedade e essa dúvida vai te levar a procurar Agar. Estão entendendo o que eu estou falando? Vão te tirar do propósito. O propósito é Sara. Mas vão te voltar para Agar, que é um caminho completamente diferente daquilo que Deus quer para a tua vida. Então, para de lutar com a força do teu braço. E tira aquele soninho gostoso. Porque Jesus está com você. Jesus está em você. Há uns anos atrás, eu orando a Deus, eu tive uma visão que eu quero compartilhar aqui com vocês. E logo me remeteu essa palavra. A visão era um barco, como se eu estivesse olhando de cima para baixo, e eu estava dormindo naquele barco, e a chuva caindo, 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 e o barco mexendo, 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 mexendo. Eu vim entender depois, através dessa palavra, que aquele homem que estava dormindo não é o homem carnal, mas era o homem interior. Enquanto o homem carnal, que não tem comunhão com Deus, ele está sempre voltando para as coisas da carne, o homem interior ele tem que voltar sempre a sua vida para as coisas do Espírito. É o teu homem interior que tem que reger a tua vida, não é o teu homem carnal, não é o teu homem natural. Então, no meio da chuva, no meio da tempestade, faça como Jesus. Descansa nele. Descansa nele. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, mas eu espero em Deus que essa palavra tenha caído em terra fértil. Sabe por quê? Quando você sair lá para fora, vai acontecer coisas que vão querer arrancar essa palavra de vocês. Não permita isso na sua vida. Quero orar por você. Pode colar de pé. Quantos aqui foram cansados pela essa palavra essa noite? Não vou fazer apelo. Eu simplesmente vou orar para que Deus te revele cada vez mais essa palavra. Que não fique só aqui, sabe? Porque o tempo é curto, é pouco. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ainda vai falar muito mais ao teu coração, irmão. Que o Espírito Santo ainda vai ministrar muito mais na tua vida. Eu não sei qual é a área que você está precisando aplicar essa palavra, mas saia com ela no teu coração hoje e descansa no Senhor. Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra que é viva, que é eficaz. A tua palavra, Senhor, que nos renova, que nos fortalece. Senhor, se não fosse pela tua palavra e o teu Espírito na nossa vida, Pai, nós já teríamos sido consumidos pelas circunstâncias. Nós já teríamos sido consumidos, meu Deus, pelas tempestades da vida, Senhor. Mas eu quero aqui rogar, meu Pai, em nome de Jesus, que cada irmão que está aqui essa noite, Senhor, enfrentando por problemas, enfrentando adversidades, Pai, seja com eles, Senhor, fala ao coração deles, que eles possam, meu Deus, aprender o que é descansar no Senhor, confiar no Senhor, confiar e depender da tua palavra, meu Deus, que essa fé, meu Deus, ela possa ser provada e aprovada, e que a promessa que o Senhor tem na vida deles, eu quero declarar aqui por fé, venha se cumprir muito antes daquilo que eles esperam, porque eles vão ter, meu Deus, a reação esperada pelos céus, porque eles vão tomar posse realmente daquilo que o Senhor falou para eles, aquilo que o Senhor já determinou na eternidade. Eles vão viver nesse tempo, na terra dos viventes. Eu declaro isso em nome de Jesus, que a igreja diga amém. Vá em paz, até domingo, querendo Deus, em nome de Jesus.